no episódio de hoje eu vou falar das 3 relações diretas entre a postura e a ATM. E dentro desse processo, o que é que eu quero que você não confunda? Andy, o que as pessoas mais confundem dentro disso daí? A primeira confusão que vocês têm é que, literalmente, as pessoas pensam que postura tem a ver apenas com o tronco, tem a ver apenas com a cabeça, com o pescoço, com o posicionamento do ombro. E você não pode confundir isso. Postura está relacionado a toda e qualquer estrutura corporal que se mantenha em um alinhamento equilibrado. Partindo desse processo, se eu tenho dentro do sistema estomatognático, eu tenho a ATM, eu vou ter diretamente afetando esse sistema as influências da ATM. E quando falamos em postura e ATM, temos a articulação temporomandibular. E dentro disso a gente tem 3 pontos importantes para você não confundir. O primeiro, que a articulação temporomandibular existe entre o temporal e a mandíbula, porém, essa articulação também se dá entre o temporal e suas estruturas adjacentes. Consequentemente, as conexões dentro de cada osso, as articulações de cada osso com cada sua estrutura ao redor, faz total interferência diante da ATM. E assim, conexões é importante avaliar, entender essas conexões, como essas conexões ocorrem, como essas conexões se instalam dentro dessa perspectiva. O segundo ponto, conexões. O segundo ponto, integração. Integração. Conexões e integração. Como essas conexões, juntamente com a ATM dentro do sistema estomatognático, ela se integra, ela se junta, ela compõe essa comunicação. E a partir daí, essa comunicação entre a ATM e todo o sistema postural, ela precisa estar relacionada entre a conexão e a integração desse sistema. E outro terceiro ponto que você tem que correlacionar é não entender que a postura tem a ver apenas com o músculo. O músculo, ele faz uma representação mecânica sobre aquilo que existe do ponto de vista postural, sobre aquilo que existe sobre o ponto de vista mecânico. E dessa forma, você precisa evoluir no raciocínio. Não confunda, precisa de conexão, precisa de integração e precisa colocar esse músculo dentro de um papel que ele faz parte e não como o protagonista. Tá claro isso, gente? Tá claro? Se tiver claro, já diz aí, ó. Tá claro. Esses pontos para a gente começar e você parar de confundir a relação da ATM com a postura e ter clareza para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda com essa alta demanda que existe de pacientes. Essas altas demandas que existem de pacientes, elas são assustadoras e mais pacientes estão reclamando de falta de suporte, de falta de ajuda, de falta de profissionais que possam, de fato, eliminar o sofrimento deles. E eu, pela primeira vez, eu não tinha paciente assim, que tinha diretamente um problema postural por conta da TEM. Os pacientes vinham geralmente com dor, vinham geralmente bem comprometido. É aquela coisa, a gente olha e tinha a dor antálgica, né? A adaptação da dor. E o grande detalhe desse processo é que essa dor antálgica, essa adaptação, essa postura antálgica, essa adaptação da dor, passa a instalar um processo postural. Então, é quando a pessoa está tanto tempo com dor que aquele tônus, aquela musculatura, aquelas fáscias
ficam categoricamente retraídas, mantendo aquela relação. E aí, como foi que eu descobri isso? É que quanto mais nós temos dores, mais o nosso corpo vai se adaptar para sofrer menos em relação às dores. E o que isso quer dizer? Quanto mais as dores se instalam, mais você tem fáscias, fusos neuromusculares adaptados àquela região. E na ATM, para que você elimine o sofrimento do paciente já no primeiro atendimento, você consegue e deve ter uma abordagem direta no ponto da dor e não especificamente em regiões localizadas. Tem que buscar essa causa da alteração postural. Eu vou utilizar um exemplo bem importante. Mulheres. Mulheres geralmente têm histórico de cólicas. A cada 10 mulheres, 8, 9 mulheres têm história de cólicas menstruais. Algumas mais intensas, outras menores. E o que isso quer dizer? É que quando a cólica menstrual está muito intensa nas mulheres, qual a postura adotada por ela? Quem aí pode falar? Qual a postura que a mulher, quando está enrolada, ela... Opa, eu terminei falando agora. Ó. A postura quando está no processo menstrual, com cólicas, que ela fica enrolada. E esse enrolamento vai estar relacionado exatamente com as terminações nervosas, com as aferências. E é esse primeiro ponto, essa primeira relação entre a ATM e a postura. A postura relacionada à ATM, ela tem conexões diretas com aferências, com propriocepção, com estímulos que chegam através de termorreceptores, nociceptores, interoceptores, receptores articulares. E essa aferência é capaz de conduzir você, profissional, a um entendimento equivocado da verdadeira causa do problema do paciente. E eu quero que você entenda de forma clara, eu quero que você evolua de forma clara nesse processo. Porque quando a gente tem um paciente com alteração postural, ele pode estar simplesmente se adaptando a um processo doloroso.